Boa noite, meu nome é Rosa Maria, sou trabalhadora da Casa Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. E estamos aqui para dar continuidade ao estudo do pequeno Evangelho do Mestre Jesus. Iniciemos fazendo a nossa prece. Bom amado Mestre Jesus, estamos mais uma vez reunidos no Teu nome, no nome de Deus, nosso Pai, nosso Senhor, rogando a espiritualidade dirigente da Casa Fraternal Teresa d'Ávila, nossa querida patronesse, Ubirajara, Rafael Francisco de Assis, rogando o amparo, rogando a sustentação, rogando a inspiração, para que possamos compreender os ensinamentos que esse estudo nos oferecerá. E assim, envolvidos nessas vibrações de amor, pedimos a permissão aos benfeitores de nossa casa, a permissão de Jesus, mas acima de tudo a permissão de Deus, nosso Pai, para dar por iniciados os estudos desta noite. Graças a Deus que assim seja. Então, meus irmãos, nós estamos agora no capítulo 14, que tem como título Honrai vosso Pai e vossa Mãe. E estamos hoje refletindo o item 7, que está inserido no título Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E nós, durante esse capítulo, já tivemos o entendimento de que certas palavras que foram ditas por Jesus parecem estranhas aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento, se nós ficarmos na superficialidade e não nos aprofundarmos na reflexão que esse ensinamento quer nos trazer. Um ensinamento, como todos eles trazidos por Jesus, baseados na lei do amor e da caridade. E, sendo assim, Jesus não poderia renegar sua mãe e seus irmãos. Então, é necessário que a gente analise, se aprofunde, busque compreender o que realmente Jesus quis nos ofertar, quis despertar em nossa consciência, que muitas vezes está adormecida diante das leis divinas. E Teresa d'Ávila, no livro da vida, ela fala exatamente sobre isso. Ela nos chama a atenção sobre esse fato das interpretações. Ela nos diz assim, que é preciso ter muita atenção na compreensão das palavras do Senhor, que devemos estar muito atento a esse entendimento, pois muitas das vezes o entendimento é fabricado como uma coisa surda, fantasiada, como mesmo diz Teresa. Ou seja, o entendimento é fabricado para ir de encontro com as nossas verdades individuais, que muitas vezes vão validar nossas atitudes e comportamentos que estão muito distantes do que realmente seja a lei de amor e de caridade. E aí, nesse item, nós vamos exatamente nos aprofundar. Por que esse questionamento de Jesus? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Como se ele estivesse renegando a família que estava à porta para adentrar aonde ele se encontrava. E com esse questionamento, com certeza, Jesus tinha um objetivo, que era ampliar a nossa visão e o nosso entendimento acerca do conceito do que é família realmente.
E a gente já parte do princípio que o Evangelho nos traz e que o cristão, né, já tem, eu acho, esse conceito, se não tem, deve estar muito bem acingimentado dentro de nós, é que todos somos irmãos de humanidade. Todos somos filhos de Deus, amados, e todos caminhamos em várias reencarnações, nesse ir e vir, nos aprimorando, aumentando as nossas relações de convivência e, consequentemente, também ampliando a nossa família espiritual. E nesse item traz a informação que os irmãos de Jesus, isso é muito interessante, que não eram também, né, irmãos de Jesus por parte de Maria, eram só irmãos de Jesus por parte de pai. Mas o que traz é que os irmãos de Jesus, eles não tinham simpatia por Jesus. Eles estranhavam, né, achavam esquisito certas atitudes e comportamentos que Jesus tinha diante do próximo. E essa incompreensão era tão grande, né, eles achavam tão estranha essa conduta, que eles se juntavam àqueles que perseguiam ou que maldiziam, né, defamavam Jesus. E aí, nesse ponto da leitura, eu parei, me empaquei, gente, e me perguntei, né, por que os irmãos de Jesus tinham esse comportamento? E o próprio Evangelho, o próprio item, já nos dá uma resposta imediata, dizendo que eles eram espíritos pouco avançados para a época. Mas aí vem aquela minha reflexão. Vamos nos aprofundar mais nesse questionamento? Vamos trazer isso para as nossas vidas hoje, aqui e agora? E aí me vieram muitos questionamentos à mente. Como eu disse, não só em relação aos irmãos de Jesus, mas em relação a nós mesmos, perante a esse que nós dizemos ser nosso guia e nosso mestre. Por que causam tanta estranheza o comportamento de Jesus? Aos seus irmãos à época e a nós também, hoje. Porque muitos de nós temos aquele pensamento, né? Jesus é um espírito puro, Jesus é um espírito de uma envergadura moral, está muito acima de nós. Então, por isso que Jesus jazia assim. Nós é que somos imperfeitos, não conseguimos agir dessa maneira, está muito distante. Será que realmente isso é verdade? Ou se a gente não usa isso como uma desculpa para realmente não iniciar um processo de autoeducação, um processo de realmente seguir Jesus. Porque a pergunta é, queremos realmente seguir o Cristo? Queremos realmente abandonar o homem velho que existe dentro de nós? Queremos transformar hábitos atávicos que repetimos em tantas encarnações em novos hábitos? Porque isto é um processo trabalhoso, que exige de nós muita vontade, muita coragem, muita disciplina, muita persistência. E no livro Mereça Ser Feliz, de Hermance Dufour, ela fala exatamente sobre isso, que para alcançar a tão desejada felicidade, o que isso tem a ver com o estudo? Tem, porque somos espíritos imortais. E o Livro dos Espíritos nos diz que nós fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à felicidade e à perfeição. Então, mesmo sendo tão desejada essa nossa felicidade aqui no planeta, isso é um fato. É para lá que nós caminhamos. E ela diz que para isso temos que ter Jesus como nosso guia e modelo, para entrar nesse reino dos céus tão falado por Jesus, mas não um reino dos céus circunscrito, um reino dos céus que nós construímos dentro de nós, na nossa intimidade.
E para isso é necessário o quê? A grande proposta da doutrina espírita, o autoconhecimento, o pleno domínio do nosso íntimo, do nosso mundo íntimo, do nosso eu. E aí, para alcançar essa tal felicidade, entendemos que isso é um processo, e um processo de ad eterno, que a irmã se diz que vai exigir tempo, disposição incansável de recomeçar, meditação, cultivo de bons hábitos, oração, renúncia, capacidade de sacrifício, vigilância mental, vontade ativa, disciplina sobre os desejos, diálogo fraternal, dever cumprido e o amparo espiritual, porque não estamos sozinhos. Nunca temos nosso anjo guardião, nossos benfeitores espirituais, nossos guias. Temos Teresa, temos esta casa que nos oferece estudo e trabalho. E esse processo de autoeducação foi o que Jesus nos exemplificou quando esteve encarnado entre nós. Por isso, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ainda, falando sobre a questão da sua mãe, que também vem no item, né? Que como Jesus renegaria Maria, sua mãe? Não teria motivos, e mesmo se tivesse, jamais renegaria, como ele não renegou nenhum dos irmãos que até ele chegaram. Maria, ela recebe em seu ventre, né, recebe essa missão de ser mãe de Jesus. Ela recebe aquele que foi o Verbo e que se fez carne e habitou entre nós. A Maria, ela representa a síntese, a aquisição de todo espírito feminino que existe em cada um de nós, que deve ser cultivado em cada um de nós. Maria permeou a vida de Jesus, desde a manjedoura até o Calvário. Até no Evangelho diz pra gente que ela não tinha muita ideia exata da missão de Jesus, mas nós podemos afirmar que ela tinha total noção da sua missão como mãe, com esse amor incondicional, desapegado, que acompanhou Jesus em toda a sua trajetória, zelando, amparando, acolhendo, confiante nos propósitos divinos de seu filho. Então podemos ver Maria como um grande exemplo desse amor que precisamos desenvolver em nós. E um grande exemplo também que Maria nos traz, né? Que ela sofreu, ela chorou, porque viu seu filho ser perseguido, injustiçado, apedrejado, crucificado, morto. Mas em nenhum momento ela blasfemou, ela se revoltou contra Deus. Ela rogou forças, pediu resignação, coragem e fé para continuar. Maria foi uma grande medianeira da vontade divina. E o amor, que já era uma conquista desse espírito, com certeza, para poder receber Jesus, se prolongou, continuou amparando, acolhendo e cuidando de todos nós, seus filhos, doentes do corpo e da alma. E até hoje, ela, Maria de Nazaré, nossa mãe, nossa mãezinha espiritual, roga e cuida por todos nós, de todos nós. Então, meus irmãos, entendamos que Jesus trouxe
esse questionamento para que nós saíssemos de um conceito circunscrito e consanguíneo de que nossa família é a só família sanguínea. Que comecemos a experienciar, a vivenciar, a olhar o nosso irmão como realmente nosso irmão de uma família muito maior. Não desperdicemos essa grande oportunidade da reencarnação para começar aqui e agora, pois essa é a melhor de todas as oportunidades, porque ela está acontecendo e nós devemos já iniciar e não desistir. Porque, como dizia Chico, e assim eu gostaria de terminar nossa reflexão, embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos uma semana de muita luz, de muito amor e de muito trabalho. Façamos a nossa prece. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento em que podemos estar sob a Tua égide, recebendo em nossos corações essas vibrações luminíferas e benfazejas, nos incentivando à caminhada. Gratidão por esta oportunidade de estudo, de bênçãos, e que possamos sair desse estudo mais convictos de que é necessário que cada um de nós se aproprie do nosso processo de evolução, nesse trabalho constante do autoaperfeiçoamento, do autoconhecimento, da autoeducação. E assim, com os corações iluminados e gratos, pedimos a permissão aos benfeitores espirituais de nossa casa, a permissão de Jesus, mas acima de tudo a permissão de Deus para encerrarmos o estudo do pequeno Evangelho do Mestre Jesus. Graças a Deus, que assim seja. Um beijo no coração de todos.